Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um conteúdo do nosso BPF no ar. Eu sou a Júlia. E eu sou a Paulinha. E nessa série de conteúdos, a gente responde para vocês as dúvidas que nós recebemos diariamente no nosso Instagram, no nosso WhatsApp, no Telegram, no YouTube. E nós juntamos todas as dúvidas e vamos respondendo aqui, porque a gente imagina que a dúvida de uma pessoa pode ser a dúvida de mais gente também. Então, nós estamos reunindo todas as dúvidas aqui por temas e hoje nós vamos falar dos aditivos melhoradores de desempenho. Que na realidade é um assunto que a Paulinha ama e domina. Eu escolhi esse porque eu gosto desse. E porque quem manda nesse programa é ela, afinal de contas eu sou só estagiária. Mas ela tá melhorando. Pode ser que nesse programa ela evolua um pouco de posto. Ai, gente, eu tô no meu plano de carreira aqui, mas tá difícil, viu? Vamos lá, Paulinha, o que a gente tem de pergunta hoje, diretora? Então, a primeira pergunta é: assim como os aditivos melhoradores de desempenho, deve haver um local específico para armazenamento e tem algum procedimento específico com a ureia? E eu vou aproveitar e vou juntar com a próxima pergunta, porque são produtos diferentes, mas a resposta é bem parecida. É sobre o óxido de zinco, se ele precisa ficar em uma sala de aditivos. Ah, joia. E aí, antes de você responder, Júlia, eu trouxe aqui o que tem no roteiro da IN04 Ok, sobre os aditivos melhoradores de desempenho. ok. Então, no item 1.5.4 fala o seguinte: existe área isolada para armazenar aditivos melhoradores de desempenho e anticoxidianos ou medicamentos. Ok, então esse é o que é checado no checklist, né? No anexo 2 da Sim. IN04 e você recebe ponto por isso ou perde ponto por isso. A gente fala bastante do checklist nos nossos programas, nos nossos conteúdos. Enfim, eu acredito que essa confusão é porque a gente está falando aí de aditivo, mas não melhorador de desempenho, né, Paulinha? A ureia é um aditivo? Nutricional. Exatamente. Sendo um aditivo nutricional, a ureia vai ser armazenada na área de matéria-prima como todas as outras matérias-primas ensacadas. Na sala de aditivo melhorador de desempenho e anticoxidiano, é só aditivo melhorador de desempenho e anticoxidiano. Quer falar pra gente um pouquinho, Paulinha, da diferença entre os aditivos? Quero. Ah, então fala pra gente, porque isso é muito comum, viu, gente? Existe essa confusão. Porque existem muitos aditivos, mas eles têm diferentes classificações. Então a Paulinha vai falar um pouquinho pra gente, porque eu falei que quem sabe disso é ela. Então, a gente tem uma divisão dentro da classe de aditivos. A gente tem os aditivos tecnológicos, que são os aditivos que melhoram o processo produtivo de alguma forma. Então, aí entra os aglutinantes, os antioxidantes, que vão melhorar o processo produtivo. Mas não necessariamente eles vão ter algum efeito benéfico para o animal que vai consumir esse produto. Dentre os outros aditivos que são utilizados para melhorar o desempenho do animal de alguma forma, ou que vai ter algum benefício na produção, a gente tem os aditivos nutricionais, que aí nesse caso entram os microminerais, as vitaminas, a ureia. A gente tem os aditivos sensoriais, que são os aditivos aromatizantes. Os óleos essenciais, eles entram como aditivos sensoriais também, que vão melhorar, né? O aroma do produto ou o próprio sabor do produto para as espécies em que isso é importante. E aí a gente tem também os aditivos zootécnicos. E aí dentro dos aditivos zootécnicos, a gente tem os aditivos melhoradores de desempenho, que desde 2018 os antimicrobianos melhoradores de desempenho não estão mais nessa listagem. Então a gente tem outros aditivos que não são antimicrobianos melhoradores de desempenho. E a gente vai ter muita pergunta sobre isso aqui, então mais para frente eu vou explicar melhor. E aí a gente tem também os aditivos, dentro dos aditivos zootécnicos, a gente tem os digestivos, que são, por exemplo, as enzimas, né? Que vão melhorar o aproveitamento dos nutrientes pelos animais. E a gente tem também dentro dos aditivos zootécnicos os probióticos e prebióticos, que são os equilibradores da flora. Paulinha, me conta aqui, dentre os aditivos melhoradores de desempenho, tem os antimicrobianos saíram, é isso? Sim, e os anticoxidianos também. O que é um aditivo melhorador de desempenho, então, agora que existe ainda como aditivo melhorador de desempenho? Dentro da alimentação animal. A gente tem um que é muito comum,
principalmente na produção de suínos, que é a ractopamina. Ela é um melhorador de desempenho, mas ela não é um antimicrobiano. Então, ela continua dentro dessa mesma categoria de aditivos na alimentação animal, melhoradores de desempenho. Ok. Então, gente, respondendo a pergunta aí sobre a ureia e sobre o óxido de zinco, eles vão ficar na área de matéria-prima normal. A área de aditivo melhorador de desempenho e anticoxidiano é só aditivo melhorador de desempenho e anticoxidiano, ok? Começa com aditivo, mas olha o restante. Aditivo nutricional, área de matéria-prima, ok? Pronto. Respondido? Respondido. Ok. Próxima pergunta. Perguntaram, né, que a gente precisa de um local para guardar a monenzina separadamente. E o normal seria que fizesse um armário, mas lá na fábrica dessa pessoa, a quantidade que usa de monenzina é muito pequena. E um armário de aço iria enferrujar, porque eles mexem muito com sal e acaba enferrujando. E aí ela começou a procurar por alguma coisa de plástico e aí encontrou uma caixa que é possível lacrar. Mas até o RT ficou com dúvida se isso seria aceito pelo mapa ou não. Isso é aceito pelo mapa? Tá, boa pergunta. Então vamos lá. Paulinha, lê pra mim de novo o roteiro, o anexo 2, que você leu pra gente anteriormente na pergunta que a gente acabou de responder. Leio. Item 1.5.4, existe área isolada para armazenar aditivos melhoradores de desempenho e anticoxidianos ou medicamentos. Então, gente, presta atenção. A gente fala que a legislação ela é inespecífica e muitas vezes isso acaba confundindo a gente. Por isso que a gente sempre quis ilustrar, trazer para vocês de uma forma mais simples e que vocês consigam ver a legislação, né? E não só ler e ter que ficar imaginando. Mas o fato dela ser inespecífica ajuda muito também. Você precisa ter uma área isolada. Então, pelo que eu entendi aí, ela conseguiu uma caixa que ela consegue lacrar e ela consegue identificar. E para que precisa ser lacrada e identificada? Para ter um controle, né? Muitas vezes esses produtos podem ir em determinadas rações ou em determinados produtos acabados e não podem ir em outros. Então é importante que tenha um controle realmente de quando usar esse produto. Então, se você conseguir uma área que você consegue, uma caixa que você consegue lacrar, identificar e ela ficar dentro do seu processo produtivo de uma forma que não cause a contaminação cruzada, porque um dos grandes problemas também desses produtos é a contaminação cruzada, o fato dela ir para um produto acabado onde ele não deveria estar, não tem problema nenhum. E é muito legal a gente falar que no nosso 5 para 1 tem vários exemplos, né, de como armazenar esses aditivos quando eles são em menores quantidades. Isso é muito comum, gente. A gente tem fábricas que usam pequenas quantidades desses aditivos, né, que a gente tá comentando, desses aditivos antimicrobianos, melhoradores de desempenho e anticoxidianos. A gente tem fábricas que usam 2 sacos por mês. Não justifica fazer uma sala enorme para armazenar. Até porque hoje um problema de todas as fábricas é o quê? Estoque, área para estoque, né? A gente está cada vez mais verticalizando, colocando em prateleira para a gente poder otimizar a área. Então, realmente não justifica. Você pode fazer um armário, você pode usar essa caixa, mas ela precisa ser controlada, identificada, tá dentro do fluxo e todo o manejo desse produto tem que ser focado em prevenir a contaminação cruzada. Então, tem que ser bem controlado. Se você não está no nosso canal 5 para 1, entra, gente, é muito legal. É um canal que quase todos os dias a gente coloca conteúdos diários, a gente responde perguntas também, mas de uma forma muito mais imediata, né? Porque aqui a Paulinha junta os assuntos para gravar para vocês. Lá, você perguntou, a gente leva, responde. É um canal muito legal, sem edição, em que a gente está bem pertinho de vocês quase todos os dias. Não é isso, Paulinha? Exatamente. Então, enfim, é isso. Quem quer se inspirar com algum exemplo, vai lá para o nosso canal 5 para 1, porque tem exemplo muito legal de como você guardar esse produto quando você tem pequenas quantidades. Perfeito. Ok. A próxima pergunta. A salinomicina é considerada um produto medicamentoso? Opa, essa pergunta é para você. Eu mesmo vou perguntar, eu mesmo vou responder. Ana, mas então tá, então beleza, vai lá. Você quer subir de posto? Eu vou ter essa oportunidade hoje? Oh, meu Deus, vamos lá, gente, então, me ajuda aí, pergunta. Viu? Então, peraí, me dá aqui o tablet, né? Porque. Enfim, gente, olha, ela tá me dando uma oportunidade de sair de virar estagiária pra. Vamos ver que posto que ela vai me dar, né? Já que ela é diretora. Então vamos lá. A salinomicina é considerada um produto medicamentoso? E aí eu tenho que ler as instruções normativas, né? Tá. Leio. Gente, é a primeira vez que eu tô nesse cargo, tá? Então vamos lá.
A Instrução Normativa número 54, de 17 de dezembro de 2018, fala o seguinte no artigo 14, Paulinha. Os aditivos antimicrobianos, melhoradores de desempenho e aditivos anticoccidianos previamente registrados na alimentação animal e com licenças vigentes ou expiradas em até 2 anos antes da data de publicação desta normativa terão seus registros migrados para a área de produtos veterinários através da apresentação do certificado de registro emitido pela área de alimentação animal. E aí, no parágrafo 1º, fala o seguinte: os proprietários dos produtos a que se refere o caput dispõem de 3 anos a partir da publicação dessa IN para complementação de estudos e documentações referentes às exigências para registro do produto contidas nessa normativa. E ainda tem a IN 65, né, de 21 de novembro de 2006, que no artigo 26 fala: as fábricas de produtos destinados à alimentação animal que utilizam produto de uso veterinário classificado como aditivo antimicrobiano melhorador de desempenho ou aditivo anticoccidiano na elaboração de seus produtos ficam dispensadas das exigências específicas de que se trata esta instrução normativa. E é importante falar que essa é a IN 65 alterada pela IN 14, Exatamente. não é isso? Duas vezes pela IN 14. 2 vezes pela IN 14 e pela IN 54 também. Exatamente. Ah, ok. Então, beleza, viu, gente? Fiquem atentos aí. E aqui também está à disposição no site do Cisleges. Então, Paulinha, dito tudo isso, a salinomicina é considerada um produto medicamentoso? Então, gente, depois dessa IN 54, começou a ter muita confusão por causa disso. Porque como eu falei, os aditivos antimicrobianos melhoradores de desempenho e os anticoccidianos, eles migraram o registro da alimentação animal para o CPV, que é de controle de produtos veterinários. Mas esses produtos, eles continuam podendo ser usados na alimentação animal sem exigência da IN 65, tá? Então, a salinomicina, ela não é um medicamento, ela continua sendo um aditivo anticoccidiano, mas o registro dela, a partir de agora, é feito no CPV, e os fabricantes desses produtos, eles têm até dezembro de 2021 para organizar todos os documentos e deixar o registro certinho no controle de produtos veterinários. Então, você pode continuar utilizando a salinomicina, ela não é um medicamento e ela pode ser utilizada na alimentação animal. Ok. Será que eu te devolvo o tablet agora? Vamos ver. Qual que é a próxima pergunta? Aquela migração para a área de produtos veterinários. No caso da monenzina, eu te perguntando de novo. Então tá. Aquela migração para a área de produtos veterinários, começou assim a pergunta. No caso da monenzina e dos premix com anticoccidianos, eu compro o premix de aves e suínos pronto e vou fazer núcleo a partir deles. Já a linha de bovinos, eu faço premix e alguns levam monenzina. Preciso fazer a migração do registro também? Qual normativa devo seguir? Via a IN 54, mas ela é direcionada só para fabricantes de aditivos. E aí, Paulinho, o que essa pessoa que perguntou maravilhosa deve fazer? Então, exatamente isso. A IN 54, ela é destinada aos fabricantes dos aditivos antimicrobianos melhoradores de desempenho e dos aditivos anticoccidianos. Estes fabricantes destes produtos precisam migrar o registro deles para o CPV. A fábrica que compra o aditivo antimicrobiano melhorador de desempenho ou que compra o anticoccidiano para produzir, né, um premix, ou uma fábrica que já compra o premix com esses aditivos, ela não precisa migrar o registro dela para o CPV. O registro continua na área de alimentação animal, você continua tendo que seguir a IN 04 e tudo continua igual. Só mudou para quem fabrica esses produtos. Ô, gente, é o seguinte, a partir de agora eu vou ficar na diretoria aqui, porque todas as perguntas são para Paulinha, pelo que eu tô vendo. Fui promovida, Paulinha, agora é a minha estagiária. E a pergunta é: então, a virginiamicina também migrou para o controle de produtos veterinários? Eu, como zootecnista, vou ter que retirar esse produto das fórmulas da fábrica em que sou responsável técnica? Ok. Você responde, Paulinha? Respondo. Muito bem, estagiária. Vai lá. Então, o que eu imagino que tenha sido a dúvida? Em dezembro de 2018 também, bem pertinho de quando saiu a IN 54, foi publicada uma portaria
que foi a... Tem escrito aí o número da portaria? Peraí. Portaria 171. Ah, eu tinha que ter lido as portarias, Não, né? mas não tem problema, não. Ah, então tá bom. Ainda bem que você sabe tudo. Vamos lá. E aí, essa portaria de dezembro de 2018, ela informou que existia a intenção de proibição de alguns antimicrobianos como aditivos melhoradores de desempenho para animais que são produtores de alimento, ou seja, os animais de produção. E aí, essa portaria estabeleceu um prazo para que as pessoas se manifestassem tecnicamente para refutar essa decisão do Ministério da Agricultura. E entre esses aditivos que possivelmente seriam proibidos, estava a virginamicina. Mas até então ela não tinha sido proibida. E aí, agora, em janeiro de 2020, saiu a IN1 que realmente proibiu alguns aditivos antimicrobianos, o uso como aditivos melhoradores de desempenho. Mas a virginamicina não estava mais nessa lista. Nessa lista tinha só a tilosina, a lincomicina e a tiamulina. Então, a virginamicina, ela não está com uso proibido como aditivo melhorador de desempenho. Ela pode continuar sendo utilizada nas formulações, não tem problema, você pode continuar usando, tá? Só esses 3 que não podem, que é a tilosina, a tiamulina e a lincomicina. A virginamicina continua sendo usada normalmente, lembrando que agora o registro dela é no CPV. Então, você tem que verificar se o registro do aditivo que você está comprando está no CPV ou se ele ainda está nesse processo de migração de registro. Exatamente. Eu vou só falar para vocês as portarias, gente, porque como eu tô pela primeira vez nesse cargo, a Paulinha sempre coloca as portarias aqui pra gente. É a portaria número 171, de 13 de dezembro de 2018. É a instrução normativa número 1 de 3... Ah, e na portaria 171 é o artigo 1º e o 2º. Você quer que eu leia os artigos? Pode ler. Tá, então tudo isso que a Paulinha falou, ela tá explicando para vocês a portaria número 171, de 13 de dezembro de 2018, que fala o seguinte no primeiro artigo: informar que o uso dos antimicrobianos tilosina, lincomicina, virginamicina, bacitracina e tiamulina com a finalidade de aditivos melhoradores de desempenho em animais produtores de alimentos será proibido. E no artigo 2º, conceder o prazo de 45 dias, contados a partir da publicação desta portaria, para receber manifestações técnicas que possam refutar a decisão de proibição prevista no artigo que eu acabei de ler para vocês, no primeiro artigo. Aí vem a instrução normativa número 1 de 13 de janeiro de 2020, sua memória tá boa, viu? Que fala o seguinte, no artigo 1º... Ela é recente, né? É verdade. Que fala no artigo 1º: proibir em todo o território nacional a importação, a fabricação, a comercialização e o uso de aditivos melhoradores de desempenho que contenham os antimicrobianos tilosina, lincomicina e tiamulina. E foi daí que saiu a... E aí saíram esses. A virginamicina não foi proibida, exatamente. A virginamicina e a bacitracina saíram dessa proibição. Ou seja, elas podem continuar sendo utilizadas. Podem continuar não é sendo isso? utilizadas. Classificadas como importantes na medicina humana na forma DSM. Exatamente. Ok. E ainda teve a IN 54, de 17 de dezembro de 2018, que no artigo 14 fala o seguinte: os aditivos antimicrobianos, melhoradores de desempenho e aditivos anticoccidianos previamente registrados na alimentação animal e com licenças vigentes ou expiradas em até 2 anos, antes da data de publicação dessa instrução normativa, terão seus registros migrados para a área de produtos veterinários através da apresentação do certificado de registro emitido pela área de alimentação animal. E no parágrafo 1º fala que os proprietários dos produtos a que se refere o caput dispõe de 3 anos a partir da publicação dessa instrução normativa para complementar os estudos e documentação referentes às exigências para registro do produto contida nessa normativa. E é exatamente por isso que tá todo mundo ficando maluco, porque tá recebendo um monte de rótulo diferente, Exatamente. né, Paulinha? Porque como esses produtos estão migrando para o CPV, a instrução normativa que era exigida antes de rotulagem não é mais. Agora é o decreto, não é isso? É o decreto 5053? 5.053. 5.053. A memória tá boa também. Tá vendo? Que tira um monte de coisa de exigência e no nosso 5 para 1 também explica várias coisas sobre isso. Vale a pena vocês entrarem. Então, gente, é isso. A virginamicina continua podendo ser usada, tá? O que eu até indico para vocês é que pode ser que vocês fiquem em dúvida agora nessa transição, porque agora os anticoccidianos melhoradores, e os antimicrobianos melhoradores de desempenho não estão mais em alimentação animal.
A rotulagem, ela é um pouco diferente, então pode ser que vocês, como não estão acostumados, vão receber um produto e vão achar estranho, vão achar diferente. Então, o que eu aconselho é fazer? Receber um produto que está em dúvida, entre em contato com o fornecedor, pede o registro do produto no CPV ou processo de registro, porque pode ser que eles ainda estejam em processo, porque eles precisam apresentar alguns documentos diferentes que não precisavam apresentar na área da alimentação animal, então eles podem estar passando por esse processo ainda, tá? Mas entre em contato, pede esse registro ou esse processo de registro para conferir se está tudo certinho, mas pode usar a vigilancina sim. Ok. Então, podemos passar para a próxima pergunta? Podemos. Então, vamos lá, gente. A ractopamina, passando para o CPV, ela vai tornar-se licenciada? Ela será tratada como medicamento? E aí, você colocou aqui um clipe na instrução normativa número 13. Que é a que fala sobre os aditivos. Exatamente, ela é de 30 de novembro de 2004. E ela fala o seguinte: melhoradores de desempenho. Substâncias definidas quimicamente que melhoram os parâmetros de produtividade, excluindo os antimicrobianos. Então, Paulinha, a ractopamina, passando para o CPV, será tratada como medicamento? Ela vai tornar-se licenciada? Então, não, a ractopamina, ela não é um antimicrobiano. Ela tem essa propriedade de melhorar a produtividade dos animais, de suínos. Então, ela é um aditivo zootécnico melhorador de desempenho, mas ela não é um antimicrobiano. Então, ela continua sendo registrada na alimentação animal e ela não mudou absolutamente nada. Continua tudo igual para a ractopamina. Pode continuar usando normalmente, ela não é medicamento, ela não vai para o CPV, tudo continua igual para ela. Exatamente, a ractopamina não tem nada a ver com essa história, é isso? Nada a ver. Ok. Próxima pergunta ainda sobre ractopamina. E aí pergunta o seguinte: então eu posso utilizar a ractopamina em uma ração que tem aditivos antimicrobianos melhoradores de desempenho? Então, a ractopamina, ela não é um medicamento, né? Nem é um medicamento terapêutico, ela também não é um antimicrobiano melhorador de desempenho. Então, não tem muita relação. Ela é um aditivo melhorador de desempenho. Ela não é um antimicrobiano. Isso. E nem um medicamento que é terapêutico. Então, não tem muito a ver o uso da ractopamina, não tem muita relação isso com os antimicrobianos melhoradores de desempenho. O que você tem que tomar cuidado é que alguns antimicrobianos melhoradores de desempenho têm período de carência. E a ractopamina, ela é usada normalmente perto do abate, poucos dias antes do abate. Então, você tem que olhar se o melhorador de desempenho que você vai usar, o antimicrobiano melhorador de desempenho que você vai utilizar junto com a ractopamina, não tem período de carência, porque se ele tiver, ele não vai poder ser usado. Mas são coisas completamente separadas. Completamente separadas, completamente diferentes. Exatamente. É um ingrediente da sua fórmula que pode ser normalmente utilizado de acordo lá com a prescrição do seu nutricionista, não é isso? Sim. Ok. Vamos lá, tem mais pergunta aqui, Paulinha. Não é mais de ractopamina. Não? Talvez seja, não sei, vamos ver. Não, né, não. Recebi um aditivo melhorador de desempenho sem o carimbo da alimentação animal do mapa, mas veio por escrito que o produto é registrado. Inclusive, vem o número de registro da empresa e a mesma é de fato registrada. Isso pode gerar multa para a fábrica ou para a empresa fabricante com relação ao rótulo incorreto? Então, gente, o que acontece, né? É a mesma questão. Hoje, esses produtos, eles são regulamentados pelo controle de produtos veterinários. Eles não seguem mais a legislação da alimentação animal. Para os fabricantes desses produtos, dos antimicrobianos melhoradores de desempenho e dos anticoccidianos. Então, quem regulamenta esses produtos agora é o controle de produtos veterinários. Eles não seguem mais a IN 22, que regulamenta a embalagem e rotulagem dos produtos destinados à alimentação animal. Então, esses produtos, a partir de agora, eles seguem o decreto 5.053. Tá vendo? É ele mesmo. Eles seguem o decreto 5.053 e nele não é necessário que coloque o carimbo do Ministério, igual tem nos produtos destinados à alimentação animal. Então, esses produtos, eles realmente vão vir sem o carimbo. Então, como eu falei, vocês vão ver que tem algumas diferenças na embalagem. Pode ser que vocês fiquem meio assustados com isso.
Mas se tiver alguma dúvida, ou entre em contato com o fornecedor, ou pode até procurar no Decreto 5.053, que tem um capítulo lá que fala só sobre a rotulagem desses produtos de uso veterinário. Inclusive tem aqui que você colocou para mim um clipping, aí eu acredito que tem a ver com isso, que na Instrução Normativa 54, de 17 de dezembro de 2018, fala no artigo 14, no parágrafo 3º, que após a emissão do certificado de registro como produto de uso veterinário, a rotulagem deve seguir o que determina o artigo 39 do regulamento aprovado pelo Decreto 5053, de 22 de abril de 2004. Então, ou seja, é nesse local que vai estar especificado tudo que tem que ter na rotulagem desses produtos a partir de agora, não é isso? Exatamente. Por isso que vai acontecer vocês ainda vão estranhar muito as rotulagens, porque a gente está acostumado com outra forma de fazer. E aí vocês vão ver que tem algumas diferenças entre as rotulagens. Inclusive, apesar desses produtos serem aditivos antimicrobianos, melhoradores de desempenho ou aditivos anticoxidianos, eles são produtos de uso veterinário. Então, inclusive, vai vir isso no rótulo do produto que não vinha antes. Exatamente. Bom, vamos lá. Aqui tá falando assim, recebi uma salinomicina e a data de validade é um problema de rotulagem aí, as dúvidas de rotulagem. Vamos lá. Recebi uma salinomicina e a data de validade está só com mês e ano. Está certo? Isso tá certo, Paulinha? Então, tá certo. Rotulagem RTP com a Paulinha, viu, gente? O que Tô adorando acontece? ser diretora. É bom, né? Nossa, é maravilhoso. O que acontece? Na IN 22, fala sobre a rotulagem de produtos para alimentação animal, a data de fabricação e o prazo de validade, eles precisam ter claramente dia, mês e ano. Então, anteriormente, esses produtos, eles vinham com a fabricação e a validade exatamente dessa forma. Mas agora, como eles seguem o Decreto 5.053, isso mudou um pouco. E lá não exige que a data de fabricação e validade seja dia, mês e ano. Então, a fabricação e o vencimento, eles não chamam nem de validade, eles chamam de vencimento. Bem diferente, né? É bem diferente. Não precisa ter, aliás, não tem dia, mês e ano. Ela tem só o mês e o ano. Então, eles podem abreviar a palavra fabricação para só FABR. E o vencimento, eles podem abreviar também só como VENC, vence. Então, não é validade, é vence. É vence. E fabre. E aí, eles só precisam colocar o mês e o ano. Sendo que o mês, ele vai vir representado pelas 3 primeiras letras do mês. Então, se a gente está em abril, vai vir ABR. E o ano pode ser ou os 4 dígitos ou os últimos 2 dígitos. Então, pode vir ou 2020 ou 20. Então, vai ser assim. Então, tá certinha essa salinomicina. Ela só tem o mês e o ano realmente, porque essa é a exigência dos produtos de uso veterinário. Exatamente. É sempre importante você também pegar o registro desse produto, né? Pedir, que agora migrou para o CPV, e muitas vezes as empresas vão te entregar até um protocolo, né? Porque tem essa parte da transição, então ela entra com a documentação lá, mas ele ainda não recebeu. Mas vocês têm que lembrar que as empresas têm 3 anos a partir de 2018. Então, seja dezembro de 2019, 2020, final de 2021. Então, a gente tem que dar esse prazo para elas poderem se adequar, porque o Ministério deu esse prazo, né? E a gente não é maior do que o Ministério. Então, tem que entender que eles têm esse prazo para se adequar também. Até mesmo porque eles vão ter que providenciar outras coisas que não era exigido. Então, eles precisam desse prazo mesmo. E outra curiosidade da rotulagem desses produtos é que não é lote também, é partida. Então, isso pode ser alguma coisa que vocês vão ver no rótulo aí e achar diferente. Exatamente. Bom, vamos lá. Deixa eu ver se tem mais pergunta. Eu acho que tem. Deixa eu ver. Aqui, achei. Gente, eu tô muito ruim de diretora, né? Mas vamos lá. Não poderemos. Tá ótima. Tá indo bem? Tá indo bem. Então tá bom. No próximo a gente pode até pensar em aumentar ainda mais sua posição. Olha só, um plano de carreira que tá incrível, meteórico. Não poderemos mais utilizar tirosina e tiamulina como melhorador de desempenho? Como iremos nos adequar? Temos ainda tirosina em estoque na fábrica. E aí, Paulinha, tem clipping que você separou aqui, tem. Leia pra mim. Instrução normativa número 1 de 13 de janeiro de 2020 fala o seguinte. No artigo 1º, proibir em todo o território nacional a importação, a fabricação, a comercialização e o uso de aditivos melhoradores de desempenho que contêm os antimicrobianos tirosina, lincomicina e tiamulina,
classificados como importantes na medicina humana na forma dessa instrução normativa. E no artigo 3º, fala que os estabelecimentos detentores dos registros dos aditivos de que se trata o artigo 1º, que eu acabei de ler, devem comunicar ao MAPA, no prazo de até 30 dias da data de publicação dessa instrução normativa, o número e a data de fabricação do último lote importado ou fabricado, bem como o quantitativo remanescente em estoque. Então, esse prazo já até venceu para os fabricantes, né? E o artigo 4º fala que os estabelecimentos importadores ou fabricantes detentores dos registros dos artigos de que se trata o artigo 1º, que eu li em primeiro lugar aqui, devem recolher os estoques remanescentes no comércio no prazo de até 90 dias a contar da data de publicação dessa instrução normativa. Então, a pergunta foi: não poderemos mais usar tirosina e tiamulina como melhorador de desempenho? Como iremos nos adequar? Ainda temos tirosina em estoque na fábrica. Como eles devem se adequar, Paulinha? Então, vocês não podem mais usar. A partir desde 13 de janeiro desse ano, está proibido o uso desses antimicrobianos como melhoradores de desempenho. Então, o que você tem na sua fábrica, você não pode mais usar. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que entrar em contato com o fornecedor, com o fabricante e pedir para recolher. Porque eles têm esse prazo de 90 dias contados a partir da publicação da IN para recolher. Então, 13 de fevereiro, a 13 de março, a 13 de abril, a 13 de maio, né? Que dá 90 dias. Não. 13 de janeiro, a 13 de fevereiro, a 13 de março, a 13 de abril. 13 de abril é o prazo máximo. Estamos quase lá, né? Tá quase. Então, eles têm até 13 de abril para recolher. Então, vocês podem entrar em contato, você pode entrar em contato, pedir para recolher. Se eles não recolherem ou se eles estiverem colocando alguma dificuldade, vocês podem informar a fiscalização aí da sua área, pode entrar em contato com o fiscal, falar que já foi solicitado, que eles ainda não recolheram, lembrando que tem até o dia 13 de abril para recolher esses produtos, então eles ainda estão aí no prazo. E se por acaso eles não recolherem até esse prazo, você vai informar a fiscalização de que você pediu, solicitou e que os produtos não foram recolhidos ainda. A coisa mais importante, né, Paulinha, é que você vai entrar em contato com o seu fornecedor, né, com o fabricante, a pessoa que te vendeu esses produtos e tudo. E o mais importante é que você registre isso. Se são clientes, é muito difícil que o fabricante e o fornecedor coloque algum empecilho, porque é uma lei e ele também não tem o que fazer a não ser seguir. Mas registre isso por e-mail, imprima esse registro, pega todos esses produtos, coloca na sua área de produtos não conformes, identifica com uma placa de reprovado não utilizar, porque se numa fiscalização eles ainda não tiverem feito o recolhimento, você tem o comprovante de que você entrou em contato, informou o estoque, né, do que você tinha e seus produtos já estão como reprovados e você não está utilizando, tá? Fique atento ao que você também precisa fazer para ficar tranquilo aí numa fiscalização e também para não esquecer e colocar esse produto aí sem querer para fabricar seu produto acabado. Paulinha, é o seguinte, acabaram as dúvidas, acabou meu cargo de diretora. Foi bom? Eu gostei bastante. Acho que eu não vou sair mais dele, não. Bom, gente, obrigada por estar aqui com a gente até agora em mais um programa, né? Nosso BPF no ar. Continuem mandando as suas perguntas. Eu vou deixar o WhatsApp aqui embaixo. Se a gente gosta, prefere entrar em contato pelo WhatsApp ou pelo Telegram, é tudo no mesmo número. Perguntem pra gente, porque vocês fazem pergunta e a gente faz as respostas para trazer para vocês. A gente que fala que é um programa feito por você e pra você. E a gente tá gostando muito de fazer isso, adoro. Né? Enfim, até o próximo programa e a gente se vê lá. Até lá. Até.